Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Repetição de padrões do sistema familiar. Esse é um dos temas mais importantes e hoje eu vou trazer uma abordagem um pouquinho diferente, apesar de eu falar com frequência sobre esse tema aqui no canal. Hoje eu trago uma abordagem um pouco mais profunda, diferente, para trazer luz à consciência, para trazer compreensões, atendendo inclusive ao pedido de uma enquete que eu fiz. Qual o tema que mais está sendo importante abordar nesse momento? E a maioria respondeu que repetição de padrões seria realmente algo que precisava olhar mais a fundo. Então já digo que se você sentir que alguém que você conhece, algum amigo, algum familiar, algum marido, esposa, namorado, namorada, seja quem for, convide essa pessoa para assistir esse vídeo, envie, compartilhe, copie o link, aproveite e dá o likezinho ali, porque daí o YouTube entende que esse vídeo é importante, é relevante, ele já começa a alcançar mais pessoas. Essa é a ideia, que um conteúdo tão sério, tão profundo como esse alcance mais pessoas, porque tem muitas pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo. Gente, e o universo, o mundo, está profundamente adoecido emocionalmente. Nós precisamos ter esse engajamento de ajudar com que cada vez mais as pessoas tenham oportunidades de se curar, de curar seus traumas, de viver com um sistema familiar em mais harmonia, porque isso é um efeito cascata. Quanto mais pessoas curadas, mais pessoas conscientes, quanto mais pessoas equilibradas, mais nós temos um planeta saudável. É simples assim. Cada um fazendo a sua parte, nós conseguimos um retorno mais positivo da humanidade. Pessoas que, de repente, começam a comprometer o seu senso de humanidade. É como se o ser humano, de repente, tivesse dúvidas se vale a pena ou não ser uma pessoa humanizada. Por quê? Porque ela está cheia de feridas, porque ela está cheia de traumas, porque ela vem muitas vezes de uma história muito difícil, que perdeu a crença na sua própria perspectiva, que perdeu a fé, que perdeu a esperança. E acho que a gente começa por aí, fazendo a nossa parte, ajudando a compartilhar cada vez mais temas importantes, assuntos relevantes que ajudam as pessoas a ter uma vida um pouco mais leve, uma vida com mais sentido. Então, gente, falando sobre esse assunto, padrões repetitivos, repetições de padrões ao sistema familiar, vamos olhar da seguinte forma. Quando nós repetimos padrões de sofrimentos, nós estamos denunciando, nós estamos informando, trazendo uma informação de que naquele sistema familiar existe uma história em torno do que a gente está vivendo que precisa ser olhada. E quanto mais difícil, quanto mais densa a história daquele sistema familiar, mais difícil fica sair dessas repetições. Tá claro assim? Como assim histórias difíceis, históricos difíceis? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Sistemas familiares onde tem histórias com vícios, onde tem histórias com falências financeiras, com muitas dificuldades de se relacionar, ou então muitas dificuldades de manter um casamento. Sabe aquelas famílias onde todas as mulheres se separam, ou aquelas famílias onde as mulheres não casam, aquelas famílias onde tem mulheres com obesidade, com muita dificuldade de ter equilíbrio alimentar, né? Então, de repente, tem a avó, tem a mãe, tem a filha, tem todos ali com histórico de obesidade. Aquela família onde tem vícios com o álcool ou outro tipo de vícios. Então, tem o avô, tem a mãe, tem o filho, todos foram para os vícios. Aquelas histórias de tragédias mais complexas, suicídios.
tem uma história de um suicídio na família, de um avô, de um tio, aí de repente tem um filho que a história se repete. Histórias complexas mesmo, injustiças, ou seja, todos os acontecimentos. Precisa ter um acontecimento por trás. Não são sentimentos. Um padrão se repete a partir de um acontecimento. Um acontecimento que se torna muito conhecido, que exerce uma força muito grande naquele clã. Então, até que alguém tome consciência e olhe para essas histórias e inclua essas dores e trabalhe essas dores do sistema familiar em si, quando se perceba repetindo algum histórico familiar, enquanto alguém não trazer para a consciência, essas histórias continuam se repetindo. Vocês podem ver pelo seguinte, eu atendo muitas pessoas que falam, meu avô tinha problemas com o álcool, meu pai tinha problemas com o álcool, meu irmão tem problemas com o álcool. Vocês percebem aqui que já são 3 gerações em torno de um vício? Em torno de uma compulsão? Porque o vício é uma compulsão. A pessoa está buscando preencher um vazio, buscando preencher uma dor que ela não dá conta. Então o avô tinha esse problema, de repente o filho tem e o neto também tem. Porque ninguém olhou para a história do porquê que essa dor está se repetindo. Então o que precisa fazer é olhar, incluir, né? A mesma história se repete quando nós pegamos num sistema familiar muitas mulheres que não conseguem ter um relacionamento saudável. Eu já atendi pessoas de famílias numerosas que até chegam para mim e contam, olha só, na minha família todos que casaram sofrem, não vivem bem, vivem uma união muito tóxica, muitos problemas em casa, ninguém é realizado na vida conjugal, são casamentos com histórias difíceis, ou então boa parte deles não conseguem ter um casamento, uma vida 2, um matrimônio saudável. Então aqui 2 cenários semelhantes, aqueles que casam, mas que vivem uma vida difícil demais, e outros que não conseguem casar na mesma família. Então a gente olha para essa mesma família e percebe que todos têm dificuldades de se relacionar. E aonde a gente aprende como nos relacionarmos saudavelmente é enquanto crianças, em casa, com pai e mãe. Então, se nós viemos de um histórico difícil, onde a união dos nossos pais foi muito turbulenta, muito difícil, com muitas dores, com muitas brigas, muitos não conseguem perceber e levam esse padrão para a vida adulta. Até que alguém desperte, que olhe e perceba, não, eu vim de uma história com dificuldades de relacionamento. Meu pai e minha mãe tinham dificuldades de se relacionar. Eu tive dificuldades de me relacionar. Meus irmãos têm dificuldade de se relacionar. Precisamos olhar para isso. Por que que isso está acontecendo no meu sistema familiar? E eu não quero que essa história se perpetue comigo, porque daqui a pouco os meus filhos também vão viver histórias semelhantes. Vocês conseguem perceber que existe todo um motivo por trás do porquê que os padrões se repetem? Primeiro, é uma denúncia. Está contando que existe uma dor, uma ferida que não foi olhada. Segundo, essa dor vai continuar se repetindo enquanto alguém não parar. Alguém do sistema familiar não parar, tomar consciência, olhar, incluir e trabalhar essa dor em si para poder romper essa perpetuação de padrões daqui para frente. O que ficou para trás fica e daqui para frente a gente começa a trabalhar um novo campo energético. Um campo energético mais leve, onde os nossos filhos vão se beneficiar e as próximas gerações. Agora o importante é entender que a nossa criança interior, que são as memórias que ficam no nosso inconsciente, das experiências que nós vivemos até os 10 anos de idade aproximadamente,
que é quando nós estávamos em formação psicológica, nós temos essa necessidade de pertencimento. Então nós começamos a repetir padrões por necessidade de inclusão e de pertencimento ainda muito cedo, ainda crianças. Mas não quer dizer que tudo se resume à nossa criança interior, tá? Existem mais coisas envolvidas, por isso que eu falei que hoje o tema é um pouco mais profundo, mais amplo. Nem tudo se resume a simplesmente a nossa criança que aprendeu a repetir padrões do sistema familiar para ser aceita, ser aprovada, ser incluída, ser reconhecida, elogiada. Não, tem mais coisas por trás. Porque aqui, quando nós estamos falando da nossa criança interior, nós estamos contando que o que está em jogo é só a consciência individual daquela pessoa. No caso, se eu repito um padrão por necessidade de pertencimento, é a minha consciência que está em jogo ali, que está emaranhada com a consciência dos meus pais. Mas quando eu falei em histórias mais difíceis, em padrões repetitivos com mais dificuldades de romper, de sair, de quebrar esse ciclo, quando tem conteúdos mais densos, histórias mais traumáticas, como eu falei, tragédias, suicídios, falências, injustiças, quando tem uma história, um acontecimento pontual ali que marcou. Então fica mais difícil, gente. Infelizmente fica mais difícil. Nem tudo se resume nesses casos só à criança. E sabe por quê? Porque daí não é só a consciência individual daquela pessoa que está em jogo. Aqui também está em jogo a consciência arcaica, a consciência coletiva arcaica de todo o clã, de todo o sistema familiar. Essa força energética que está, digamos, emaranhando aquela pessoa, porque a história precisa ser incluída, a história precisa ser olhada. Como Bert Hellinger sempre fala, né? O sistema não admite exclusões, o sistema pede que tudo seja incluído, que seja incluída aquela pessoa que teve problemas com vícios, aquela pessoa que teve problemas alimentares, aquela pessoa que sucumbiu ao suicídio, aquela pessoa que teve uma falência financeira muito grande, todos merecem pertencer. Então, quando normalmente no passado, as gerações mais antigas, ficavam muitos segredos onde ninguém gostava de falar sobre certos acontecimentos. Então era muito fácil simplesmente guardar aquela história embaixo do tapete, nunca ressignificar, não contar para as gerações que estavam vindo à frente, né, as novas gerações, nem sabiam que tinham acontecido. Por quê? Por vergonha, por preconceitos, por de repente ser um ponto de dor daquele sistema familiar, N motivos. Então, por vários motivos, essa história não era trazida à tona. Então, o que acontece? Passa uma geração, passa duas, alguém do sistema familiar começa a desenvolver uma tendência a seguir pelo mesmo caminho. E a gente não sabe por que isso acontece só com algumas pessoas, com determinadas pessoas, o que aquela pessoa tinha ali, talvez ela era mais sensível, talvez ela era mais vulnerável, talvez ela era mais espiritualizada, a gente não sabe. Isso nem tudo tem resposta. Simplesmente alguém do sistema familiar de uma geração futura, da próxima geração ou da outra, começa a desenvolver uma tendência a enveredar, seguir por esse mesmo caminho. Essa é a força do sistema familiar, é a força do consciente coletivo, da consciência arcaica de todo o clã, de todo o sistema ali que está pedindo, né? Ele está pedindo para que essa história seja ressignificada, que seja olhada. Então, nesses casos, a gente vê aí histórias de 2, 3 gerações, às vezes, com históricos semelhantes. Por quê? Porque é uma história mais densa, porque é uma história mais profunda, mais complexa. Não se trata simplesmente da criança que tinha necessidade de pertencimento,
Tem a história ali de todo o clã, de todo o sistema familiar, energeticamente fazendo essa história voltar para se repetir, porque talvez não foi olhada, porque talvez não foi ressignificada, porque talvez não foi incluída. A história, ela pede cura. Ela pede para que exista um olhar curativo. Então, a repetição de padrões, ela vem para nos ensinar. Ela vem para mudar a história daquele sistema familiar, ela vem para trazer um ensinamento, ela vem para trazer um crescimento, uma evolução, né? Só que poucas pessoas, só aquelas que estão conscientes e despertas, é que vão entender que essa é a lição por trás da repetição de padrões. Aqueles que não estão conscientes, aqueles que não estão despertos, pelo contrário, eles vão ficar pessoas muitas vezes amarguradas, tristes, pessoas desesperançosas, sem entender o porquê que aquilo se repete com as pessoas. Eu já ouvi com muita frequência algumas pessoas mais antigas, pessoas conhecidas, que repetiam assim, roboticamente: por que só comigo acontece isso? Por que só comigo acontece isso? Então a gente, quando olhava para aquela pessoa ali, via uma desconexão entre a realidade com o padrão. Por que ela está vivendo aquele padrão? A pessoa, ela fica triste, ela fica raivosa, ela fica amarga às vezes, mas ela não está conectada à lição, ela não está conectada ao aprendizado. Então, a partir daquele momento em que ela entra nessa energia negativa da raiva, do porquê que isso acontece comigo, o mundo é cruel, o mundo é isso, o mundo é aquilo, as pessoas isso, as pessoas aquilo, ela está fabricando mais do mesmo, né? Porque ela está, digamos, só que isso depende da consciência de cada um, gente, depende do nível de consciência de cada um. Cada pessoa está num nível de evolução diferente um do outro. Não tem como a gente saber por que para uns as coisas funcionam, as pessoas despertam, as pessoas trazem para a consciência e conseguem buscar uma cura, e por que outros às vezes ficam muitos anos, muitas gerações perpetuando essa dor. Nem tudo a gente tem como explicar, né? Então eu só estou trazendo aqui um relato mais profundo para entender que sim, nem tudo está relacionado com a nossa criança. Tem por trás toda essa consciência arcaica, essa consciência coletiva do sistema que tem uma força enorme. E a gente fica ali sendo movidos, sendo direcionados também por essa força. E tem uma frase de Jung que ele fala assim: até se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamar isso de destino. Em alguns casos também, muitas pessoas começam essa caminhada de despertar, de mudar essa configuração do sistema familiar, de buscar essa cura, essa quebra de padrões, e de repente ela começa a sentir um peso muito grande. Por quê? Porque estamos transgredindo o sistema. Estamos quebrando um ciclo que já vinha muitas gerações acontecendo. Então não é leve mesmo, fica pesado, existem sentimentos de culpas por trás. Nós vamos nos sentir muitas vezes inadequados, vamos às vezes ficar até mesmo com um conflito interno, com vazios que a gente às vezes não entende por quê. E eu vejo muitas pessoas começar um processo terapêutico e desistir. Porque justamente quando chega nesse momento de administrar essa força contrária que quer puxar você de volta para o mesmo lugar, a pessoa acaba sucumbindo. Então ela deu 2 passos para frente e ela acaba dando 2 passos para trás. Isso acontece também. Porque cada um tem uma história para contar, né? Cada um tem uma força, cada um tem uma capacidade de se adaptar ao novo ou não, cada um tem uma condição de lidar com dores ou não, né? Cada um tem um nível de sensibilidade, um nível de espiritualidade,
Tem uma série de coisas envolvidas por trás, tá? Então, poderia achar N motivos do porquê que algumas pessoas conseguem e outras não. Por que algumas pessoas despertam e outras, no começar o despertar, regridem e voltam para trás. Por que algumas nunca despertam? Por que algumas simplesmente vão continuar a história da repetição de padrões do clã? Tem um pouquinho de cada história por trás disso. Então o convite aqui é para olhar com amor para a sua história. O convite aqui é para você se observar, para você se dar permissão, porque é permitido sim. Tudo que o nosso sistema familiar quer é que nós sejamos caçadores natos de caminho de libertação, né? Para eles isso é um grande ganho, mas é algo que está muito velado, está muito escondido. A gente precisa desenvolver esse músculo emocional, porque quanto mais imaturos emocionalmente nós formos, menos forças nós vamos ter quando as dificuldades de seguir em frente dessa mudança surgirem. Porque vão surgir, várias dificuldades vão surgir. E a diferença é como que eu desenvolvo maturidade emocional para não sucumbir, para não me sabotar e retroceder. Saber que vão ter momentos que nós vamos nos sentir vulneráveis. Nesse momento, a gente talvez precise se acolher, meditar, se conectar com a natureza, buscar reforçar esse lado espiritual, porque vai contar muito. Então a gente precisa ter várias intervenções, né, na parte emocional, na parte espiritual, tudo para que nós possamos crescer, evoluir, amadurecer e ganhar músculo, força para poder lidar com a consciência pesada que vai surgir de estarmos mudando um padrão, transgredindo o sistema familiar, tá? Agora eu quero convidar para a gente fazer um exercício da EFT para ajudar um pouquinho nessa nova postura, tá? Como eu falei, nós estamos falando de padrões repetitivos, repetição de padrões, então nós estamos falando de alguma dificuldade que vem se repetindo na sua vida, como já veio na minha, e ainda eu me pego repetindo algumas coisas. Esse observar e esse cuidado e esse acolhimento é para sempre, gente. Nós vamos sempre estarmos suscetíveis, vulneráveis, de tempos em tempos é como se os emaranhados do passado ressurgissem e quisessem puxar a gente de volta. Então é um eterno observar e acolher, observar e acolher. Então o convite aqui é que cada um possa se abrir um pouquinho para olhar para a sua história e olhar para qual dificuldade hoje você acredita que vem se repetindo e isso está atrapalhando a sua vida de ser mais leve, mais fluida, mais abundante, mais próspera, mais saudável. Qual é o padrão que você observa no seu sistema familiar e de repente você pensa assim, eu também faço isso, mas eu não consigo sair desse padrão. Olhe para isso com amor. Olhando para isso que a gente vai trabalhar agora um exercício. Vou pedir então para você respirar fundo, com a coluna ereta, deixando a respiração solta, focando agora em qual dificuldades você acredita que está atrapalhando a sua vida de ser mais leve, mais abundante, mais realizada. É na parte dos relacionamentos? É na parte financeira? É na parte da saúde? O que para você hoje está sendo difícil mudar? E você percebe que é um padrão. Olhe para isso com amor. O exercício vai ser um pouquinho diferente, as frases vão ser um pouquinho diferentes. E para quem já conhece, é só me seguir. Para quem tem dúvidas, de repente assista o vídeo, faça depois, ou clica aqui embaixo do vídeo e aproveita para se inscrever no curso da EFT, onde eu ensino a EFT de forma correta. É um cursinho de 1h30,
onde você vai conhecer toda a história por trás e aprender a fazer o exercício de forma correta, tá? Respirando então, vamos começar agora a bater no ponto do karatê. Eu falo a frase e você repete. Mesmo que eu sinta que eu esteja repetindo um padrão que não me favorece, que atrapalha a minha evolução, eu me abro à possibilidade de ressignificar esse padrão. Eu me abro à possibilidade de olhar para os motivos que me levam a repetir esse padrão. Mais uma vez. Mesmo que eu esteja presa em alguma repetição de padrão do sistema familiar, e isso impede que eu evolua, impede que eu tenha uma vida mais leve, uma vida mais equilibrada. Ainda assim, eu me abro à possibilidade de olhar para os motivos que me fazem eu repetir esses padrões. Me abro à possibilidade de me abrir para uma mudança saudável. Respire fundo, solte os braços e vamos agora começar a tocar no primeiro ponto dos meridianos. Sinto que às vezes eu repito padrões. Alguns padrões que não me favorecem. Padrões relacionados com a prosperidade, padrões relacionados a relacionamentos. Nem sempre eu consigo ter relacionamentos saudáveis. Nem sempre eu consigo ser próspera. Algumas áreas da minha vida estão desequilibradas. Nem sempre eu consigo ter a saúde que eu gostaria de ter. E quando eu me observo e procuro mudar, nem sempre eu consigo mudar. Tudo que eu começo, toda mudança que eu começo, eu desanimo. Eu perco a força. E o tempo vai passando. E quanto mais o tempo passa, mais eu me sinto enfraquecida. Como eu posso, então, mudar os padrões negativos da minha vida? Quando eu olho para a minha história, eu vejo muitas histórias semelhantes no meu sistema familiar. Talvez eu esteja honrando a dificuldade deles através da minha dificuldade. Talvez eu esteja honrando o meu histórico familiar por não sentir permissão para fazer diferente. Talvez dentro de mim ainda exista aquela criança ferida que busca pertencimento. Ainda exista na minha história feridas e dores que não foram olhadas, por outras pessoas do sistema familiar. Talvez algum avô, avó, tios. Eu não sei. Mas me abra a possibilidade
de, a partir de agora, ter um olhar diferente para tudo. Ter um olhar mais consciente, um olhar mais encorajado, ancorado na força dos meus antepassados. Eu posso escolher fazer diferente. Mas se eu ainda não encontrei forças, se eu ainda não encontrei motivos, eu posso me abrir a essa possibilidade agora. E toda vez que eu desanimar, toda vez que eu sentir culpa, que a consciência pesar por eu estar diferente, eu vou olhar para os meus antepassados, me conectar à força deles e dar um sim para toda a história deles do passado. Partindo da minha liberação, da minha permissão em fazer diferente. Então agora eu me abro a essa possibilidade. A possibilidade de começar uma jornada de liberação aos padrões repetitivos de sofrimentos. Respire fundo, solte os braços e se observe. Observe pensamentos, sentimentos. O que está vindo agora? Pode ser que esteja vindo medo, insegurança. Pode ser que você conseguiu se conectar com a força dos seus antepassados, com a sua criança. Cada um tem uma experiência diferente quando faz o exercício da EFT sistêmico, que é esse exercício que hoje eu trouxe para vocês. É um exercício sistêmico da EFT, não é um exercício básico. É um exercício diferente dos outros. Então essa ideia é trazer luz, consciência, um olhar mais profundo, um olhar de aprendizado, um olhar de inclusão, de pertencimento, um olhar de resgate. Essa é a ideia. Façam mais vezes esse exercício e se sentir que de repente acendeu uma luzinha, que acendeu uma oportunidade, uma possibilidade de olhar mais a fundo, de fazer um trabalho mais pontual para realmente entrar numa jornada transformadora de vida. E se você se conecta com a minha energia, vai ser uma alegria, ser uma contribuição no seu processo. Aqui embaixo do vídeo tem e-mail, tem WhatsApp, você entra em contato e a gente agenda para você o começo de uma jornada de liberação emocional, tá bom? Mais uma vez, se gostou do vídeo, deixa o joinha ali embaixo, deixa o like para ajudar esse vídeo a se propagar, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!